Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sabe, Deus, ainda que as trevas militem contra nós, nós temos entendido, ó Deus, que se andarmos unidos, Pai, como família, como corpo, sabemos, Deus, que a igreja é um lugar onde pessoas com as mais variadas situações de dificuldade se reúnem. Sabemos, Pai, que dentro da igreja existem muitas imperfeições. Sabemos, Pai, que não há um só que não tenha pecado aqui. Todos nós pecamos. Nós não temos expectativa de sermos uma igreja que se julgue perfeita, não, Pai, porque sabemos das nossas limitações. Mas nós temos entendido, Pai, que quando as trevas militam contra nós, a posição mais adequada para a batalha é estarmos unidos, juntos. Ainda que o inimigo pareça ser superior, ainda que a dificuldade pareça ser maior, mas nós sabemos, Pai, que uma das melhores estratégias de guerra é quando nos unimos, Pai, quando um cuida do outro. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude para que possamos estar sendo moldados nesse ano de 2016, e que então, Deus querido, sendo forjados como pessoas que entendem, olham, ouvem e falam diferente, nós conseguiremos, Deus, construir essa comunhão, conseguiremos fazer a diferença na unidade. E ainda, Deus, ainda que venham as tempestades, sabemos, Pai, que nós unidos como um só corpo, tendo o Senhor como cabeça, Jesus, nós avançaremos. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento de mensagem, Pai, que eu diminua e que o Senhor apareça, que o Senhor me esconda, Deus querido, debaixo das Tuas asas. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Eu confesso, ó Deus, a minha limitação humana, eu confesso diante de Ti, dos meus irmãos, a minha incapacidade
Eu confesso, Deus, a minha insignificância diante de um Deus tão tremendo. Mas o Senhor me elegeu como teu instrumento, para ser um vaso, para ser a trombeta que libera um som que vem do teu trono, palavras que nasceram no teu coração, revelações que estão nas tuas escrituras, para que nós como corpo sejamos forjados, equipados, preparados, e que haja em nós uma resiliência, Deus querido, como não há em nenhum outro tipo de ser humano que desconhece as realidades do caráter que Jesus tem. Por isso, ó Pai, fale conosco e ministre os nossos corações nesse nosso culto de virada de ano, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço em quem está do teu lado, antes de você sentar, os irmãos podem se assentar. Depois aí eu vou chamar de novo no final, para cantar aquela do ano novo, aquela bonitinha. Isso. São 11 horas, o navio está vindo. Ele já vai sair. Vamos esperar os irmãos se acomodarem. Isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Como eu já ensinei uma vez, e como nós temos visitantes hoje, familiares que estão aqui, uma vez alguém falou para mim assim: eu não gosto quando o pastor ou alguém está pregando e ficam tocando aquele tecladinho de fundo. Isso aí é para fazer lavagem cerebral. Isso aí é para pegar o povo na emoção, estratégia da igreja, pegar o povo na emoção. Bem, eu queria dizer para quem não sabe, que isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando o profeta vai falar, muitas vezes nós temos relatos de vários profetas na Bíblia, que na hora que eles estavam com a palavra, e normalmente em ambientes de guerra, quando aconteciam guerras, os reis que eram tementes a Deus, porque alguns foram e outros não, a primeira coisa, quando eles estavam diante de uma adversidade, de um exército muito forte, os reis, eles não se preocupavam em qual era a estratégia, qual era o plano, ou qual o nosso contingente, ou qual o nosso material bélico para essa batalha. A primeira coisa que um rei procurava no momento da batalha era um profeta. Quem está com a palavra? E aí alguém lá naquela multidão do exército dizia: aqui eis o profeta, ele está com a palavra. Então o rei esperava para ver o que o profeta ia falar, porque o rei cria que aquele homem era um homem de Deus, ele tinha uma palavra da parte de Deus sobre aquele cenário. E normalmente o povo de Deus era minoria, sempre os exércitos inimigos eram em maioria, maior capacitação bélica, cavalos. E aí o profeta normalmente, em todas as passagens que eu vejo um profeta falando, antes do profeta falar, eis que digo da parte de Deus, a primeira coisa que o profeta pedia é: tragam-me um tangedor, tragam-me alguém que cante, porque as pessoas que servem a Deus entendem que Deus, ele se move num ambiente de adoração. E quando tem alguém aqui tocando um teclado ou um violão, tangendo qualquer coisa, tocando qualquer instrumento, essa pessoa que está aqui, o Mateus sabe do encargo dele. Ele não está aqui só tocando para o pastor falar. Ele está aqui guerreando em favor de mim, tocando canções que o Espírito vai dando para ele, para que ele interceda sobre mim, para que a mão do Senhor desça sobre aquele que tem a palavra, o profeta, então ele fale. Então não é lavagem cerebral, não é para emocionar o povo, é simplesmente
para tentar ser uma igreja bíblica, tentar repetir as práticas de homens que serviram a Deus e em servir a Deus obtiveram grandes feitos. Então, que você que está aqui hoje entenda que essa música de fundo é uma arma de guerra, porque sempre quando alguém vai pregar a palavra do Senhor, quem prega sabe do que eu estou falando, dá tremedeira, a respiração fica difícil, a gente sua, porque é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra do Senhor, quando a pessoa que está aqui na frente faz isso, discernindo o que está fazendo. Eu não estou falando dos falsos profetas, eu não estou falando dos charlatões, de toda essa raça que tem aí envergonhado o Evangelho de Cristo. Estou falando de homens e mulheres que são tementes a Deus, que fazem a obra do Senhor, não por remuneração e nem por recompensa terrena, mas que fazem a obra do Senhor por amor, simplesmente, primeiro a Deus e depois aos seus semelhantes. Então nós tentamos ser bíblicos o máximo possível, sempre que o Senhor nos ensina, a gente está disposto a aprender e aplicar aquilo que Ele nos ensina. E quando eu falava buscando da parte do Senhor, porque uma mensagem também não é assim, a mensagem não é você sentar e fazer um cafúcio lá e vem alguma coisa, não vem, é estudo, é oração, é leitura bíblica, é estar atento ao movimento das coisas em nossa volta. Aí o Senhor vem e traz uma palavra pontual, o Senhor vem e traz uma palavra para aquele momento, Ele traz uma palavra precisa. Eu sei que tem pessoas que quando vão pregar, vão para a internet, pegam a pregação, copiam a pregação de alguém e vem e pregam. Mas se eles saem do esboço, se eles saem dos tópicos, eles já se perdem, não tem linha de raciocínio, começa a falar uma coisa, acaba com outra, porque não há preparo, não há dedicação. Quando eu estava me dedicando ao Senhor, observando as coisas à minha volta, na minha casa, no meu trabalho, na rua, sentindo qual é o momento em que nós vivemos, eu busquei de Deus, falei, Senhor, eu queria algo tão simples para esse culto da virada, eu queria algo tão aplicável, tão prático. Eu entendo, Deus, que é necessário, porque quantas pessoas que vão estar conosco nessa noite de dia 31, Deus, que já ouviram, sei lá, quantos cultos eles ouviram, participaram, assistiram ao longo desse ano. Eu não queria que fosse mais uma mensagem. Uma pessoa recentemente falou assim para mim, olha, tenta não demorar hoje no culto da virada, porque o ano passado você demorou e aí a oração começou um pouco mais tarde e você se alongou demais. Eu falei, ok, irmã, e qual foi a mensagem do ano passado? Isso eu não lembro. Bom, você lembra que eu atrasei um pouco, mas não lembro o que eu preguei. Aí eu pensei, puxa, essas pessoas só lembram disso, que o pastor demorou, que não usou gravata, que a camisa estava para fora, que ele demorou, mas não lembro o que foi pregado. Então, e por que a gente esquece do que é pregado? Vocês sabem? Um dos motivos é porque a gente às vezes não presta atenção. O pastor está falando, está conversando com a esposa, dando risada, tal. Mas o grande motivo das pessoas esquecerem os sermões é porque elas não colocam em prática. Porque a teoria é uma coisa, ela leva você à informação, mas não necessariamente ao conhecimento. O que gera conhecimento? Experiência. E uma coisa é eu dizer que, eu já ouvi falar sobre isso. E outra coisa é você dizer assim, eu conheço isso, eu já experimentei isso. Então as pessoas esquecem os sermões porque elas não experimentam eles, elas não colocam em prática, então não tem experiência em cima daquela palavra, a palavra passa por ela, mas ela não aplica. E por não aplicar, esquece.
Talvez vocês já esqueceram o que foi ministrado no último culto. E vão esquecer mesmo. E eu falo com o Senhor, quantos cultos esse povo já participou esse ano? Aí mais um. Para eles esquecerem da palavra assim. Eu não queria, Senhor, estar lá às 10 horas da noite, segurar pessoas até meia-noite. Alguns vão estar lá com a família meio torcendo o nariz. De novo, igreja, pleno novo. Eu não queria que as pessoas, eu não queria, Senhor, eu juro que eu não queria. Eu até tinha pensado em colocar o Romarcos para pregar. E a Cláudia sabe disso. Eu falei, Senhor, eu vou passar a vez para o pastor Romarcos pregar. Porque eu não queria entregar mais um sermão. E que não mude nada na vida de ninguém. Aliás, que as pessoas esqueçam o que foi falado. E que lembrem só que demorou. E que lembrem só, sei lá. Então eu lendo a Bíblia, porque não é assim, a gente fala com Deus, eu falei assim com Deus orando, aí Deus não pega e não fala assim, senta aí, vamos bater um papo, não é assim que funciona. Se alguém tem esse tipo de experiência, eu queria andar mais perto de você, porque eu não tenho assim, não é assim, eu não ouço a voz do Senhor, Júlio, não ouço. Então eu falo com ele, crendo que ele me ouve, para alguns isso é loucura, para mim é fé. E aí eu vou tentar saber o que ele quer na Bíblia. Aí eu pego a Bíblia, abro a Bíblia, e não faço aquele negócio da sorte também. Parou aqui, dedão em cima, é aqui. Não. Eu vou lendo, orando, ouvindo uma musiquinha. E aí eu passo por uma história, passei os olhos por cima de uma história e fui ler outra. E aí eu entendi da parte de Deus que era naquela primeira história. Uma história que conta que Jesus, essa história é relatada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Jesus estava com os seus discípulos, e junto ali naquela reunião, naquele lugar onde eles estavam, a Bíblia não retrata exatamente onde era, alguns dizem que era a casa de Mateus, que foi onde Mateus tinha recém optado por caminhar com Cristo, mas isso não importa. O que importa é que Jesus estava ali com os seus discípulos, junto com eles estavam alguns judeus, e junto também um grupo de fariseus, os doutores da lei. Tanto esses judeus como os fariseus eram profundos conhecedores das leis de Moisés, as leis do Antigo Testamento. E esse dia específico era uma segunda-feira. E aquelas pessoas que guardavam a lei de Moisés, os judeus, os fariseus, eles tinham por hábito jejuar 2 vezes na semana. E um desses dias era segunda-feira. E aí, os discípulos estavam com Jesus naquele bate-papo, naquela conversa, e de certo estavam beliscando uma coisinha ali, comendo um rabinho de camelo, uma milanesa, sei lá, alguma coisa ali e tal. E aí esses judeus e esses fariseus questionaram Jesus. Mas vocês não jejuam? Como está escrito na lei? Vocês não fazem jejum como a lei de Moisés manda fazer? Vocês tinham que estar jejuando hoje. E aí Jesus, ele pega e fala assim, escuta, na verdade, não tem razão de jejuar quando está na presença do noivo. Eles vão jejuar a hora que o noivo for embora, e aí eles jejuam. Jesus está dizendo para eles assim, olha, se você está numa festa de casamento, está junto com o noivo, não tem como você não comer, porque você está ali, você vai comer. Você está feliz porque você está com o noivo. E o jejum levava a um pranto, o jejum da lei, da época da lei do Antigo Testamento, a pessoa ficava com um semblante abatido.
sabe? E eles gostavam de mostrar que estavam jejuando. Aliás, já tinha os dias certos para jejuar. Aí, quando era segunda-feira, eles olhavam algum crente lá, com a cara batida, arrastando os pés. Está de jejum. E aí Jesus fala assim, não precisam jejuar enquanto eles estão com o noivo. Eles vão jejuar a partir do momento que o noivo partir. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava querendo transformar o velho em algo novo. Jesus estava querendo dizer que a graça da presença dele se sobrepõe à lei de Moisés. Jesus estava tentando quebrar o velho e construir algo novo naqueles indivíduos, naquelas pessoas. E essa ideia veio na minha cabeça sem eu ler o texto, porque conheço a história, e eu fiquei pensando, é bem assim que acontece normalmente todos os anos com quase todas as pessoas. Chega nessa época do final do ano, duas coisas acontecem, com absoluta certeza, principalmente nas empresas, mas por consequência também na vida dos indivíduos. Nós primeiro fazemos um balanço de como foi o ano de 2015. Você vê na TV, não vê aquele negócio da retrospectiva, né? E nós fazemos, normalmente, as empresas fazem isso, fazem uma retrospectiva, como é que foi o ano de 2015, muitas pessoas também fazem isso, ou deveriam fazer isso. Deixa eu ver como é que foi o ano de 2015, faz um balanço, para ver se ganhou, se perdeu, fazem um balanço para ter claro como foi esse ano. E outra coisa que também é feita, é um planejamento, ou um orçamento para o ano seguinte. Então, as pessoas planejam o ano dela. Algumas igrejas, eu falei aqui, fazem um negocinho, se inscreve, né, o que você quer que mude no ano de 2016, né? As pessoas falam, eu quero que meu marido mude, eu quero que a minha esposa mude, eu quero que os meus filhos mudem, eu quero que tenha uma mudança no meu trabalho, eu quero que tenha uma mudança na minha escola, que aquela professora maldita vá para outra escola, eu quero mudanças, quero que as coisas mudem. E algumas igrejas fazem isso, escrevem no papel o que elas querem para 2016, mas quem não escreve no papel, pensa. Se não faz isso de uma forma estruturada, prática, escrevendo, pensa, o que eu quero para 2016? Se eu perguntasse agora para você, sem que você precise responder para mim, o que é que vocês pensam para 2016? O que é que vocês planejaram para 2016? Responda para você mesmo. Se você é tão desavisado, nada, né? Então, como é que você vai entrar no ano assim? Vou entrar mais um. Não sei, eu acho que não é a melhor forma. Acho. Não tenho certeza que é, de repente seja. Mas eu acho que não é a melhor forma. Né? Para largar a vida no ritmo daquela canção do irmão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu acho que esse modelo de vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu acho que é um pouco, não posso afirmar, mas me parece um pouco irresponsável. Então, eu perguntando isso para vocês, o que é que você planejou para 2016? O que é que você tem expectativa que mude em 2016? Você fez um balanço de 2015? Outra pergunta que eu deixo para você responder para você mesmo. Como é que foi o seu balanço de 2015? O que é que houve em 2015? Sabe por que é importante fazer esse balanço, meus queridos? Porque o ser humano, ele tem uma inclinação natural, é que nem aquele carro Lada. Todos eles, tirados zero da concessionária ou tivesse algum tempo, o Lada sempre pende a direção para o lado esquerdo. No sítio a gente fala, ele está passarinhando para o lado esquerdo.
Então, nós somos como Lada. Nós sempre temos uma tendência a puxar para o lado esquerdo. Nada contra os canhotas, mas quando você fala que a pessoa está na minha esquerda, não é algo muito bom. Nós temos uma tendência natural a lembrarmos somente das experiências negativas. Elas gritam mais alto. Por que é importante fazer um balanço do ano que passou? Porque se você faz um balanço, você vai encontrar no ano que passou coisas muito boas que aconteceram em sua vida. Mudanças muito importantes, relevantes. E por isso é importante nós termos essa disciplina de fazermos um balanço do ano que passou. Porque senão a gente vai ficar achando que o ano foi uma desgraça por conta de 2 ou 3 eventos negativos que aconteceram. A importância do balanço é essa. E também, uma outra importância é que naquilo que deu errado, você monta uma estrutura, uma estratégia, um plano para que em 2016, aquele mesmo problema, aquela mesma causa, aquela mesma razão que não foi positiva, alguma coisa em sua vida, você possa ter êxito e alcançar sucesso sobre coisas semelhantes no próximo ano. Por isso é importante essa disciplina. E eu fiquei pensando justamente nisso. Falei, Deus, as coisas normalmente se repetem. Os problemas normalmente se repetem. E eu buscando da parte de Deus, em cima dessa passagem bíblica, quando Jesus estava falando com esses sujeitos, Jesus pega e fala algo. Ele compara essa conversa que ele teve com os judeus e com os fariseus, dizendo que agora não precisava jejuar daquela forma, agora o jejum pode ser diferente. Ele não estava abolindo o jejum, ele estava dizendo que agora o jejum poderia ser feito de uma forma diferente. Jesus estava confrontando não a circunstância do jejum, mas a forma como as pessoas faziam o jejum. Isso então não tinha nada a ver com a prática do jejum, mas tinha a ver com aqueles indivíduos. Ele não queria mudar o jejum, ele estava dizendo que aqueles indivíduos é que precisavam mudar. E aí ele faz uma comparação. Ele pega e fala assim: é como colocar um vinho novo num odre velho. Se assim fizer, colocar o vinho novo no odre velho, o odre não suporta ele. Ele vai se estourar e tudo vai se perder. Tudo vai se perder. Jesus está querendo dizer que se colocar vinho novo num odre novo, os dois se conservam, ou seja, os dois, eles permanecem, os dois, eles não se perdem, nem o vinho, nem o odre. Jesus usa essa analogia por uma seguinte razão: o odre, quando era velho, o odre, e o tema da mensagem é Feliz Odre Novo. O odre, quando ele era velho, ele já não tinha mais elasticidade, ele já não tinha mais flexibilidade. E se colocasse aquele suco de uva, aquele vinho, dentro de um odre velho, que não tem mais elasticidade, e fechasse ele, haveria ali uma fermentação. Aquele suco novo, ele fermenta e estufa. E como o odre é velho, ele não tem elasticidade, estoura o odre e se perde os dois: o suco, o vinho e o odre. E esse suco, esse vinho,
diz respeito ao Evangelho de Cristo. Esse vinho diz respeito às virtudes que nós encontramos no Evangelho de Jesus. O Evangelho são boas novas. O vinho aqui são as boas notícias que Jesus tem para mim e para vocês. E nunca falta boa notícia, porque a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, ele é o próprio Cristo. Jesus, ele se identifica como pão da vida. Ele é a palavra. Jesus, a sua Bíblia é Cristo personificado. Então, o Evangelho, ele representa Cristo e todas as virtudes que há em Cristo. E Cristo, ele é o único caminho para nós termos acesso ao Pai. E Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, trazem junto virtudes, trazem junto respostas. Jesus, ele se identifica como pastor, Jesus se identifica como o lírio dos vales, Jesus se identifica como a rocha, Jesus se identifica como a estrela da manhã, Jesus se identifica como maravilhoso, como conselheiro, Jesus se identifica como o príncipe da paz, Jesus se identifica como o início e o fim de todas as coisas, ele se identifica como pastor, mas ele também se identifica como a porta. Então o Evangelho de Cristo, ele traz, dentre todas as virtudes que tem em Cristo, e Jesus é bom, ele traz também portas que se abrem, ou portas que se fecham, e porta que ele abre ninguém fecha, e porta que ele fecha ninguém abre. E eu buscando o entendimento disso, que para mim ficou claro, mas como que eu ia aplicar isso ao meu sermão, para que vocês entendessem, nós passamos então a refletir da seguinte forma a partir desse momento: que as coisas velhas não suportam as novidades. Diga assim: coisas velhas não suportam novidades. Se o vinho diz respeito ao Evangelho de Cristo e todas as virtudes que nele há, o odre representa eu e você. Porque o Evangelho de Cristo não veio e não foi informado para que coisas mudem. O reino do Senhor e o Evangelho de Jesus não é comida, não é bebida, não é prata, não é ouro. Mas o reino do Senhor é em favor de vidas, de pessoas. O Evangelho de Cristo, esse vinho que é colocado dentro de um odre, esse Evangelho que é colocado dentro de mim e de você, e esse Evangelho nos capacita, é esse Evangelho que nos habilita, é esse Evangelho que muda a nossa forma de enxergar, pensar, ouvir e falar, é esse Evangelho quando é jogado dentro de nós, que é o próprio Cristo. E por isso a Bíblia fala que nós precisamos nos alimentar de Cristo, nós precisamos nos encher de Cristo. É esse Evangelho dentro de mim e de você que faz com que circunstâncias difíceis, que faz com que realidades de desespero, que faz com situações de perseguição, que faz com que circunstâncias de fome, miséria, sejam vistas de uma outra forma. O que Deus está querendo falar para vocês e falou para mim nesse dia é que 2016 haverão as mesmas dificuldades que 2015, que são as mesmas que houveram em 2014, nós já não lembramos mais. O que Deus está querendo dizer para mim e para vocês essa noite é que certamente 2016 será um ano com as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, as mesmas desgraças,
Porque esse mundo, esta terra em que nós vivemos, a Bíblia fala que aqui neste mundo jaz o maligno. A gestão sobre a política, a gestão sobre a economia, a gestão sobre a esfera social no planeta Terra, ela está sobre o tacão, ou sob o tacão de Satanás, porque ele está gerenciando, é ele que está conduzindo as coisas desse mundo, e é ele que tem conduzido desde que ele foi expulso do céu e veio parar aqui na terra. E a cada dia que passa, a gestão dele está mais evidente. Antes todo mundo tinha um sonho da Europa, todo mundo imaginava que a Europa era um paraíso, o berço da igreja protestante, aonde Lutero levanta com uma voz no meio de uma geração e inicia todo o movimento protestante, saindo de dentro da igreja católica, descobrindo verdades aonde? Alguém falou para ele? Alguém ministrou ele? Não. Aonde que ele descobriu? Aonde que ele foi revelado? O que aconteceu? Aconteceu que ele recebeu o vinho novo. Ele pegou as escrituras e no seu quarto começou a ler e a entender e foi se enchendo daquele vinho. E as circunstâncias continuaram iguais, exatamente iguais, e até pioraram. Mas o que é que mudou? Ele mudou. E ele começou a enxergar as escrituras e tudo que dizia respeito a céu de uma outra forma. A Bíblia continuou sendo a mesma. As situações todas de conflito da religião continuaram sendo os mesmos e por um período até pioraram. Mas o que é que mudou então na vida de Lutero? Ele mudou. Então hoje a melhor frase para eu dizer para vocês não é feliz ano novo, porque talvez o ano novo não seja tão feliz assim. Mas a frase pode ser sim, com toda certeza e convicção, feliz odre novo. Se eu e vocês recebermos a palavra do Senhor, não somente de ouvir, mas de praticar, nós vamos passar a ter experiências diferentes. E se eu e você começar a caminhar, começar a tomar as nossas decisões, começar a nos movimentar, começar a ter escolhas alinhadas com a palavra do Senhor, começar a ter atitudes, começar a ter comportamentos que agradam o Senhor segundo as suas escrituras. Se nós começarmos a compreender que aquilo que eu e você achamos corriqueiro e banal, não tem efeito algum, não muda nada, e por conta disso você tem um vocabulário chulo, e por conta disso você tem um comportamento indecente, e acha que isso não tem nada a ver, e de repente você tem uma vaidade que toma conta do teu ser, e você acha que isso não tem nada a ver, isso é importante, não é vaidade, é só estar bem arrumado, não é vaidade, é só... E se você acha que isso não tem peso e continuar tocando a sua vida como tocou em 2015, saiba que 2016 talvez não mude nada. Sabe por que você já escreveu no papel o que você queria para o ano seguinte e ele nunca se realizou? Assim como eu escrevi coisas no passado e elas não se realizavam, porque eu entendia que era o vinho que tinha que mudar. E o vinho novo é a palavra do Senhor, e a palavra ela não muda, ela é a mesma. E quando eu entendi, lendo esta passagem, buscando da parte do Senhor algo para compartilhar com vocês, que o que precisa mudar é o odre, o que precisa mudar somos eu e você. Se eu e você mudarmos, pode se repetir uma mesma circunstância difícil que aconteceu em 2015, pode se repetir em 2016, mas se nós mudarmos, nós vamos encarar aquela circunstância de uma forma diferente, porque nós não somos mais os mesmos. Então, meu irmão, minha irmã, se você veio aqui esperando que eu ia dizer
que 2016 vai ser o ano da abundância, vai ser o ano da multiplicação, vai ser o ano da prosperidade. Se você achou que você viria essa noite aqui e você ouviria um discurso triunfalista de que se nós der 3 pulinhos, o ano vai ser uma maravilha, se nós fizermos tal coisa, eu não tenho porquê de enganar vocês. O que o Senhor quer trazer para mim e para você é que se no ano de 2016, eu e você não mudarmos, nós vamos encarar grandes dificuldades e não vamos saber como sair delas. Os nossos olhos não conseguirão enxergar além mais do que a janela da nossa casa. O Senhor tem para mim e para você essa noite uma mensagem de confronto, dizendo da importância da gente mudar. Meu irmão e minha irmã, e eu sei que você já fez votos com Deus que ia mudar algumas coisas, mas não mudou nada. Eu quero dizer que isso não vai interferir em absolutamente nada na minha vida. Eu não estou aqui como alguém que vai exigir de vocês qualquer coisa. Eu estou aqui cumprindo apenas um chamado de Deus e liberando uma palavra sobre a sua vida com amor, e dizendo para você que se você não entender que você precisa mudar, que algumas coisas que você carregava são só tradições, é só influência de terceiros, que alguns pensamentos que você tinha, eles já estavam fechados, concretos, absolutos, que se você não quebrar eles e construir um novo padrão, um novo paradigma, para enxergar a vida, para enxergar o próximo, para enxergar Deus de um prisma diferente, eu quero dizer que essa tradição, essa cabeça dura, minha e sua, nos levarão a sofrer. E não bastasse, além de nós sofrermos, quem estiver à nossa volta vai sofrer junto. Nós precisamos ter uma flexibilidade, nós precisamos ter uma elasticidade, nós precisamos ter uma resiliência maior para suportar o Evangelho. Porque junto com o Evangelho, sim, vem virtudes de Cristo, sim, vem bênçãos, Ele abre portas, Ele nos faz enxergar coisas que ninguém enxerga, Ele nos dá capacidade de, em meio ao caos, encontrar algo bom, Ele nos dá capacidade de, numa pessoa que tem um histórico, um passado, um comportamento extremamente duvidoso, um comportamento extremamente melindroso, Ele dá para nós essa condição de olharmos para aquela pessoa diferente, independente de toda a história dele, independente de tudo aquilo que ele fez no passado. Mas quem tem essa flexibilidade, quem é odre novo, ele sempre consegue enxergar alguém com olhos de misericórdia e acreditando que aquela pessoa pode mudar, não por Cristo, mas porque eu também já mudei do que eu era, e ele também pode. Nós precisamos ter essa capacidade, essa flexibilidade, porque o Senhor não traz novidade de vida para indivíduos que não se renovam. O Senhor, as coisas novas não se adaptam ao velho, as coisas novas não se encaixam ao velho, porque Deus, Ele fala que nós precisamos ter a nossa mente transformada. Ele fala assim: não se conforme com esse mundo. E ele diz assim, inclusive, transforme esse mundo, mude esse mundo pela renovação do seu entendimento. Ele está dizendo que a sua mente precisa ser um odre novo, ela precisa ser mais expandida. Ela precisa ser mais flexível para suportar a pressão que é o Evangelho de Cristo, porque junto com as virtudes e com as bênçãos, o Evangelho, ele confronta você para que você tenha comportamentos diferentes. Por isso ele é intenso, por isso se nós não formos flexíveis, a gente estoura, explode, e aí se perde o quê? Se perde o vinho,
e se perde também o odre. Quantas pessoas que começaram a caminhar com Cristo, mas não suportaram, queriam só o quê? Queriam só as bênçãos que Cristo é capaz de dar, mas não suportaram o padrão que Cristo queria imprimir em você como modelo de vida. Porque somente num odre flexível o Espírito habita dentro, porque o Espírito Santo, Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é violento. Quando Ele diz que você precisa caminhar com a postura, que você precisa ter um entendimento acerca dos outros, acerca de Deus, acerca do seu próprio ser, acerca de como me movimentar como indivíduo, como me movimentar e como me portar no coletivo. Se nós não formos flexíveis, nós não aguentamos essa transformação, essa mudança, porque Cristo, Ele está querendo que eu e você sejamos semelhantes a Ele. Talvez agora você comece a entender isso. Por que é tão expansiva assim essa mudança de entender Cristo e aceitar Ele? E por que eu preciso ser flexível? Porque simplesmente Cristo tem expectativa que eu e você sejamos semelhantes a Ele. E a impressão que eu tenho é que se Cristo habitar em mim agora, entrar aqui em mim, eu não vou resistir, eu vou explodir, porque Ele é tão grande, Ele é tão imenso, Ele é tão poderoso, a ponto de que Ele resistiu uma morte de cruz. Ele é tão poderoso que Ele ficou sepultado por 3 dias, e levantou-se no 3º dia, e apareceu para centenas de pessoas. E Ele disse: agora eu vou subir nas nuvens para estar com meu Pai, e um dia eu voltarei para buscar a minha noiva, mas não se preocupe que eu não vos deixarei órfãos. E Ele manda para nós o Espírito Santo. Quando aqueles homens estavam reunidos naquele cenáculo, e houve a descida, o dia de Pentecostes, e por isso aquelas pessoas falavam línguas estranhas, por isso aquelas pessoas estavam como se estivessem bêbadas, porque foi liberado sobre eles um vinho novo, e eles então pareciam que estavam atordoados, ninguém entendia o que eles falavam. O tamanho é o poder quando o Espírito habita em nós, mas Ele não habita em odre velho, porque o odre velho não aguenta, não suporta, porque o Espírito Santo sempre vai empurrar você a ter pensamentos santos, atitudes santas. O Espírito Santo sempre vai confrontar os teus comportamentos inadequados. O Espírito Santo não compactua com nada que é profano. O Espírito Santo, a partir do momento que Ele entra na sua vida, Ele muda o seu vocabulário. Você não fala mais coisas indecentes. A tua boca não tem mais condições de amaldiçoar, ela só abençoa. Por isso nós precisamos compreender a importância de sermos odres novos. O que Deus quer falar para mim e para você é que o que tem que mudar em 2016 não são as circunstâncias. Somos nós que precisamos mudar. Nós temos que ser diferentes. Nós precisamos de um posicionamento em 2016. Temos que iniciar essa mudança. Eu não sei na sua vida, mas eu olho para a minha vida e eu acho tanta coisa que eu preciso mudar. Eu não sei se você consegue fazer aí um orçamento do que é que você precisa mudar no ano que vem. A palavra do Senhor, ela diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, o Senhor, Ele fala através da vida do apóstolo Paulo, dizendo como é a vida de um odre novo. Ele fala: se alguém está em Cristo, nova pessoa é. Se alguém está em Cristo, se Cristo está naquela pessoa, ela passa a ser uma nova pessoa. E aí ele diz o que essa nova pessoa faz. A primeira coisa que essa nova pessoa faz é, ela se esquece de todas as coisas que passaram. Como que eu sei que alguém é odre novo?
quando ela esquece passado seu e dos outros. Quando a pessoa ela não tem a capacidade de esquecer o seu passado ou dos outros, ela ainda não é um odre novo. Ela ainda não é uma nova pessoa. Porque o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas: aquele que tem Cristo dentro dele, aquele que está em Cristo, ele passa a ser uma nova pessoa. E aí a atitude dessa nova pessoa: primeira, as coisas velhas já passaram, então eu vou olhar a Brenda sempre com o olho daqui para frente. Essa é a atitude de quem está em Cristo. Essa é a atitude de quem é odre novo. Eu tenho a flexibilidade suficiente para esquecer das coisas que o Marcelo fez. Eu tenho a flexibilidade suficiente para aceitar o Marcelo a partir de agora para frente. E a segunda virtude que acontece na vida dessas pessoas que se deixam ser odres novo, segundo o apóstolo Paulo, a segunda coisa, ele diz que tudo se faz novo. Quando eu e você somos odres novos, quando eu e você somos novas pessoas, quando nós abandonamos o velho, esquecemos o velho e nos sujeitamos a ser mudados, aceitando o evangelho de Cristo dentro de nós, eu passo a ser um odre novo. E se eu sou um odre novo, eu tenho flexibilidade para esquecer as coisas do passado, da minha vida, da vida do meu semelhante. E em seguida, como virtude, segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele fala em seguida: e tudo se faz novo. Amados, tudo, seja em hebraico, seja em grego, tem o mesmo sentido de totalidade. Então o que eu consigo entender, e não sei se você consegue entender, que se nós formos odres novos, se nós aceitarmos o evangelho dentro de nós, como que eu aceito o evangelho dentro de mim? Quando eu pego o evangelho, eu pego o que foi ministrado e eu começo a caminhar em cima daquilo, eu coloco em prática, eu passo a ter experiência de evangelho. Porque tem um monte de gente que tem experiência de banco da igreja, mas é totalmente inexperiente no que diz respeito a evangelho, a andar com Cristo. Então eu aceito esse evangelho, eu caminho sobre ele, mudando dia após dia, vou tendo mudanças, porque o Jesus mesmo falou que nós precisávamos ir mudando assim, dia após dia, como o sol que nasce todas as manhãs, e que de glória em glória chegaríamos à estatura de varão perfeito. De glória em glória iríamos brilhando um pouquinho mais, brilhando um pouquinho mais, brilhando um pouquinho mais, até sermos dia perfeito. Então eu aceito o evangelho, eu vivo esse evangelho, eu tenho essa flexibilidade de aguentar que o evangelho vai me confrontar, algumas coisas que eu pensava, que eu imaginava, como foi com aqueles judeus e aqueles fariseus, ele vai me forçar a mudar, vai esticar para um lado, vai esticar para o outro, vai ser meio desconfortável no começo, porque eu tenho uma vida pensando assim, eu tenho uma vida falando assim, eu tenho uma história, eu tenho uma tradição que eu sempre fui assim, e aí esse evangelho vai te confrontando, vai fazendo você enxergar e admitir algumas coisas novas, porque ele é novo, porque o vinho é novo, ele se renova todo dia, e aí eu vou tendo essa flexibilidade, eu vou suportando, eu vou aguentando, e aí o que acontece? Tudo na minha vida se faz novo. Aquela dificuldade pode ser a mesma, mas agora eu enxergo ela diferente, de uma forma nova. E eu encontro o que eu não encontrava em 2015, em 2016 eu encontro uma saída para aquele mesmo problema. Eu consigo enxergar a circunstância com um olhar de mais ousadia e de autoridade. Eu consigo olhar para um ano que todas as previsões são terríveis e difíceis, e enxergar nesse novo ano várias possibilidades, muitas possibilidades, que vão fazer com que esse ano de 2016, tudo seja novo na minha vida.
Mas como, Júlio? Com as notícias da economia, com as notícias da política, com as notícias da Europa, da Argentina, da América. Como? Como ser um ano bom com esse governo? Como ser um ano? Quando nós somos novos, tudo se faz novo em nossa vida. Tudo se faz novo em nossa vida. Não são as coisas que precisam ser novas em 2016. Somos nós que precisamos ser novos em 2016. Encarar a vida, as pessoas, as situações de uma forma diferente. Você tinha dificuldade para pedir perdão até 2015, 2016 você vai saber pedir perdão com facilidade e leveza. Você tinha dificuldade de esquecer as coisas, aquele passado que fica remoendo a tua vida, aquilo que o teu esposo fez, a tua esposa fez, aquilo que os teus filhos fizeram para você, ainda te machuca, ainda te fere, você não consegue perdoar, você não sabe, na verdade eu perdoei, mas ainda está doendo, ainda está incômodo, eu me mexo e sinto. Um odre novo, esquece, e franquia para a pessoa uma nova oportunidade. Mas, meu amor, minha esposa, meu marido, e o que eu fiz? Eu já esqueci. Eu sou novo, e eu franquio para você algo novo, um tempo novo para nós, porque eu já esqueci. Uma das virtudes do novo eu deixo as coisas do passado no passado. E eu tenho disposição, alegria, leveza em recomeçar com você. Só consegue fazer isso quem é odre novo. Só consegue. Porque se você não for novo, vai estourar dentro de você, mas tal coisa que ele fez, não se faz, não, e aí você explode. Dá enxaqueca, dá câncer, dá um monte de coisa, você explode, adoece, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de sair do quarto escuro, não tem vontade de se mover, porque aquilo acabou com você. E quantas pessoas falam isso? Não, tal coisa acabou comigo. Eu quero dizer que não acabou. Jesus Cristo está franqueando para mim, para você, essa noite, de nos fazermos novos. E não há método mágico, a única forma de sermos novos é aceitando acolher esse vinho novo, essas boas novas de Jesus Cristo, que é o seu evangelho salvífico, o seu evangelho redentor. Só assim nós conseguimos ser novas pessoas, só assim teremos um ano diferente. Porque as coisas talvez não mudem, porque o mundo a cada dia que passa tem indicado que as coisas não são boas e que não devem ser. Mas nós não nos movemos em cima dessas notícias. Nós temos que nos mover sobre as boas novas de Cristo. Nós temos que enxergar aquilo que ninguém enxerga. Temos que encontrar esperança onde ninguém mais acha esperança. Temos que encontrar virtude onde ninguém mais encontra virtude. Temos que achar alegria no meio de uma geração que está com a sua cabeça coberta de cinzas e a sua vida se tornou um pranto. Só através de Cristo isso é possível. Não há outra forma. Eu queria chamar o pessoal da música para subir aqui. Convidar você para ficar em pé. Os irmãos todos do coral, todo mundo. Eu aprendi certa vez na quinta série, na sexta vez que eu fiz a quinta. Eu sou PhD de quinta série, acho que já falei para vocês. Eu aprendi que a repetição gera memorização. Uma professora de matemática que me ensinou isso, a professora Suzette,
Comigo em matemática não funcionou, mas em outras coisas funcionaram. Então, eu não gosto de fazer muito isso, mas é apenas uma didática, para que você absorva aí, grave na sua cabeça. Então, eu queria pedir que você repetisse comigo assim: não é o ano de 2016 que precisa ser diferente, diga assim. Não é o ano de 2016 que precisa ser diferente. Sou eu que no ano de 2016 preciso ser diferente. É assim que tem que ser. Amém? Nós estamos bem próximo de meia-noite. Aqui para mim são 23h54. Queria pedir para que os irmãos trouxessem os gasofiláceos aqui. Não, a ceia nós não vamos servir, irmão. A ceia é só domingo que vem. Os gasofiláceos. Eu queria, na virada do ano, fazer algo aqui com vocês. A ceia a gente serve no domingo que vem, não tem problema. Mas eu queria fazer algo que o Espírito Santo me impeliu a fazer. Primeiro, eu quero que você entenda que eu não sobrevivo financeiramente dessa igreja. Desde o primeiro dia que nós fundamos esse ministério, há 6 anos atrás, eu nunca precisei nem de R$10 para pôr gasolina no meu carro. Nunca precisei de 1 centavo desse ministério. Agora, talvez você não saiba, mas tem muitas pessoas, e muitas que estão aqui dentro hoje, que nós como igreja acolhemos, fomos fiadores em aluguel, pagamos aluguel por vários meses, famílias que nem aqui estão mais, nós sustentamos por mais de 2 anos, com comida, com absorvente para as mulheres, com shampoo. Nós levamos nos postos de saúde pão, café, para as pessoas que estão ali esperando horas e horas, chegam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã na fila. Tem pessoas que vocês nem sabem que 4, 5 horas da manhã estão preparando esse pão, levam no posto de saúde e junto entregam uma palavra de encorajamento. Enquanto muitos de nós estamos dormindo, tem grupos de pessoas que estão de madrugada, levando roupa, coberta, um Nescau quente e um pão para essas pessoas. Orfanatos que são sustentados por outra religião, por outro sistema religioso, que nós acolhemos, que a gente ajuda com o mercado, a gente ajuda com roupa. Casa dos idosos, que nesse ano nós abençoamos com comida, abençoamos com dentadura, abençoamos com óculos e várias outras coisas que nós como igreja fazemos. Nós não temos, todos os pastores aqui fazem algum outro trabalho fora para se sustentar. Na semana antes de eu infartar, eu entendi que era importante ter um pastor aqui full time, e a partir de julho desse ano, o pastor Romarcos, que vocês sabem quem é, nós remuneramos ele, porque ele tira expediente aqui de segunda a domingo, aqui na igreja, trabalhando, servindo, visitando. Então Romarcos, a partir de julho desse ano, passou a ser remunerado aqui. Nós ajudamos missionários na África, nós ajudamos já missionários na Rússia, nós ajudamos muitas pessoas. E como que nós fazemos isso? Através daquilo que arrecadamos aqui. Esse templo não é nosso, isso aqui é alugado. Vocês perguntarem: Júlio, você tem sonho de ter um prédio próprio e construir igreja? Não. Se nós não puder pagar o aluguel aqui, a gente vai para um lugar mais barato. O que eu estou falando com isso? Estou falando que a minha vida financeira, a minha vida mudou muito quando eu passei a semear em obras como essa. Então eu queria fazer algo hoje, antes de nós orarmos, vai ser na verdade junto com o momento de oração, para que de repente ative na tua vida um entendimento que eu tive. E eu posso falar aqui que está minha esposa, os meus filhos, eu sou extremamente generoso. Eu não tenho poupança, eu não tenho aplicação, eu não tenho bens, eu tenho a casa que eu moro e mais nada. E tudo que o Senhor coloca na minha mão, eu de alguma forma eu abençoo pessoas. Se eu compro 3 calças novas,
eu dou 3 calças que estão no meu guarda-roupa. Se eu compro 4 camisas novas, eu dou 4 camisas boas que estão no meu guarda-roupa. Eu aprendi a fazer isso. E isso ativou na minha vida. Eu sou um cara que não tem uma formação acadêmica, eu sou um cara que não sei falar outra língua a não ser português. E o que o Senhor faz na minha vida, eu sei que é Ele que faz. Porque eu não tenho a mão encolhida para as coisas do reino. Eu também sei que muitas igrejas corromperam o assunto finanças. E isso faz com que algumas pessoas tenham arrepio de ouvir falar de dinheiro dentro da igreja. Eu quero dizer para vocês, olhando para vocês, que nós somos íntegros na gestão disso. E eu queria convidar você para na virada do ano, você já também ser novo no seu entendimento acerca de investir no reino. Você está num lugar onde as pessoas que cuidam das finanças aqui são extremamente íntegras e abençoadoras. Nós não sabemos quanto, quem cuida das finanças sabe o quanto de água e luz nós pagamos esse ano para pessoas que não tinham condição de pagar, pais desempregados. Quantos jovens internamos em casa de recuperação que estão internados, a gente pagando todo mês. Então eu queria convidar você para que a gente, em vez de virar ceiano, que você vire o ano semeando num trabalho sério. E eu queria dizer que se de repente você não veio preparado, eu quero dizer que não é valor. Se tiver uma moeda, é o ato, é a atitude, você romper com algo que talvez te prendia nesse assunto finanças. Se eventualmente você não veio preparado, puxa, saí e não vim preparado. Eu antes de sair de casa, eu rapei as bolsas lá. Eu queria chamar os irmãos do grupo de serviço. Se você não veio preparado, eu quero entregar para você o dinheiro, porque não é o valor, é o ato. Então vem aqui rápido, os irmãos do grupo de serviço. Eu peguei o que eu tinha em casa. Mais alguém aqui? Se você não tem nada, não fique com receio de erguer a sua mão. E esses irmãos vão entregar uma nota para você, uma cédula para você, porque não é o valor. Eu quero que vocês entendam o princípio de semear e colher no reino dos céus. Então, durante essa canção que nós vamos cantar agora, você que tem, vem e faça. Eu gostaria que todos fizessem, porque vai ativar na sua vida. Se você não tenha vergonha, não tenha receio, não é feio. Faça um sinal com a sua mão, esses irmãos vão entregar uma cédula para você, para que você entenda que nós não estamos preocupados com arrecadar, nós estamos preocupados em ativar na sua vida um princípio que é bíblico, e que você possa compreender isso, e que a primeira atitude sua nesse ano de 2016 seja estar semeando na obra do Senhor. Então, por favor, eu estou fazendo isso dirigido pelo Espírito Santo, e eu sei que talvez tenha alguém que não tenha, e se você tiver uma moeda de 1 centavo, se você tem aquele dólar para dar sorte para você, também pode ser, qualquer coisa, a tua sorte é Jesus. Que você então possa, durante essa canção, sair do seu lugar, depositar no gasofilácio, e aí você fica em família, não precisa voltar para a cadeira, pode ficar aqui no meio, e nós vamos encerrar o ano orando. Por favor, vamos louvar aquela musiquinha bonitinha. Vai ficando com a sua família. Ano novo, Vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. novas estações, Outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. se a gente não viver numa boa, Se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. se brigar por causa do futebol, E falar palavrão no farol, se não vimos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Já vai ficando com a sua se família. o amor de Deus não for
a diferença. tudo vai ser igual. Ano novo, Vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. novas estações, Outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. sem valorizar aquele amigo, Se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. se a gente não quiser perdoar, Se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar, foi só pra rimar, viu, irmãos? tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na tua casa. Vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo Vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. 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 Glória a Deus. Aleluia. Pode descer, vão com as suas famílias. Vão com as suas famílias. Vamos nos reunir em família agora, por favor. Se você está sozinho aí, adote a pessoa. Não deixe ninguém sozinho. É o Gugu. Cláudio, tua família está lá, chama para cá. Vamos orar um pouquinho. São 00:05. Eu vou colocar o meu cronômetro para a gente orar 5 minutos. Se você vê aí alguém sozinho, chega junto, irmão. Olha em tua volta aí, se tiver um casal sozinho, chame ele para estar junto com você, por favor. Se movimentem aí, por gentileza. Amém? Não esqueçam de orar pelos seus familiares que não estão aqui. Nós vamos ter 5 minutos de oração. Amém? Podem orar aí em família, abracem-se. Quando eu tocar o chofar, vai dar o tempo e aí nós encerramos essa reunião. Comece a orar, abençoar um ao outro aí, por gentileza, orem vocês. Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Sabemos que essa hora, tantas pessoas, Deus, depositando a fé em pular algumas ondas, em comer gomos de uva, Deus querido, mergulhados num copo de champanhe. Quantas pessoas, Deus, esperando, tendo expectativa num novo ano e um melhor ano, com práticas, Deus, que estão tão distantes da realidade dos céus. Nós estamos aqui, Deus, reunidos como família, como corpo, Deus, onde essas horas tantas pessoas já estão embriagadas, estão drogadas, estão vivendo uma aparente alegria. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, vivendo na Tua presença, louvando o Teu nome, orando uns pelos outros, entregando e confiando esse ano em Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos, Pai, por todos os nossos parentes, os nossos familiares, Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, alcançando eles, aonde eles estiverem,
que nós possamos, Deus, em 2016, ver a nossa parentela, Deus querido, se rendendo ao Senhor, ó Pai querido, entregando as suas vidas, Pai, para que também sejam odres novos, Pai. Em 2016, nos ajuda a sermos mais flexíveis, nos ajuda, Deus querido, a aceitarmos a sua palavra, o seu evangelho, Deus querido, de uma forma mais prática e mais intensa, Senhor. Deus, livra-nos de toda a prisão da religiosidade, livra-nos, Deus querido, de toda a influência da religiosidade, e que possamos tão simplesmente, ó Deus, conhecer a cada dia o caráter de Cristo, e que em 2016 possamos andar mais perto do Senhor, confiando mais em suas mãos, tendo a nossa fé restaurada, tendo a nossa esperança renovada. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, Pai, que em 2016 as circunstâncias, Deus, elas sejam diferentes. Por isso, dá-nos nova forma de encarar, dá-nos novos olhos, dá-nos novo entendimento, ó Pai, e que possamos, Deus maravilhoso, romper em fé nesse ano, onde as previsões humanas são tão pessimistas, onde, Deus, todo o movimento econômico, político, indica e aponta para um ano de incertezas. Ó Deus querido, que nós possamos, Pai, mesmo nesse cenário, avançarmos, Deus, que nós possamos, Deus, vencer todos os obstáculos, Pai, que o Senhor nos livre de todo o intento do maligno, que o Senhor nos livre das armadilhas feitas, Deus, por mãos humanas, que o Senhor nos dê paz, que a nossa família esteja unida, que nós possamos ó Deus querido, acolher o outro, que o Senhor nos dê alegria, que os nossos filhos, ó Deus querido, nesse ano de 2016, sejam uma bênção, Deus, que os nossos filhos, Pai, não se desviem do Senhor, que os nossos filhos, ó Pai querido, tenham força, Deus, para dizer não, para todas as ofertas que são feitas no mundo, as tentadoras ofertas, ó Pai querido, que os nossos filhos estejam distante das drogas, distante da prostituição, distante do álcool, distante do ocultismo, distante de tudo aquilo, ó Deus querido, que aprisiona, de tudo aquilo, Deus, que gera angústia e dor. Pai, nós consagramos o ano de 2016 ao Senhor, nós entregamos o ano de 2016 em suas mãos e declaramos que será um ano, ó Deus querido, onde nós veremos, ó Pai querido, o céu se abrir sobre as nossas vidas, o céu se abrir sobre as nossas casas, nós veremos, ó Pai querido, uma colheita extraordinária. Eu, Pai, em nome de Jesus, declaro para todas as pessoas que estão aqui, para que estão nos acompanhando pela internet, um 2016 abençoado, um 2016 onde nós iremos, Deus querido, quebrar todos os ferrolhos, correntes e grilhões, e nós avançaremos. Abre o nosso entendimento, dá-nos um espírito de ousadia, dá-nos sabedoria, Pai querido, renova o nosso ânimo, libera cura, libera restauração e libera libertação nesse ano de 2016. Nós declaramos um ano de avanço, nós declaramos um ano de vitória, declaramos que seremos diferentes e todas as coisas serão diferentes em nossa vida, nesse novo ano, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada família, abençoe os alimentos que serão consumidos, essas frutas, em cada casa que preparou um alimento, que o Senhor esteja abençoando, e aonde quer que os meus irmãos aqui vão essa noite, que eles levem a luz de Cristo e a esperança do Senhor para 2016, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.